Cada vez mais eu sou muito procurado lá na clínica para fazer um exame de ultrassonografia para mapeamento de endometriose. Acabei me especializando nesse exame porque muitas mulheres, isso me fazia sofrer também junto. Muitas mulheres sofrem com cólicas durante o período da menstruação, sentem dor no pé da barriga por muitos anos e não encontravam uma solução, um diagnóstico. Estavam cansados de fazer ultrassons transvaginais. Eu comecei a aprofundar os meus estudos, fui para fora, estudei e me especializei nisso. Então hoje, aqui em Sobral e em Fortaleza, eu sou muito procurado para fazer esse exame. E hoje vocês vão entender o que é endometriose, quando fazer o exame de mapeamento de endometriose e quais os possíveis tratamentos. Então acompanhe esse vídeo até o final, senão você vai perder a melhor parte. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é endometriose. A endometriose, eu tenho que recapitular uma coisa com vocês. Eu sempre uso esse modelo aqui, que é o útero, aqui é o canal vaginal, as trompas, que são as tubas uterinas, e os dois ovários. Aqui dentro do útero existe um revestimento, um piso, como esse aqui, vocês estão vendo aqui, um piso que reveste o útero por dentro. Esse revestimento, chamado de endométrio, é aquilo que cresce todos os meses e se prepara para receber uma possível gravidez. Só que quando você não engravida, esse endométrio ele não serve para o próximo mês, ele morre, se desfaz e sangra, saindo como menstruação. Isso é a menstruação, na verdade é a renovação do endométrio. O que acontece é que a principal teoria hoje da endometriose é que esse sangue aqui de dentro do útero, em vez dele só sair pelo canal vaginal, ele pode voltar pelas trompas. E as trompas aqui, as tubas uterinas, elas são estruturas que são abertas para dentro da pelve. Então faz de conta aqui que eu sou o útero. Se eu sou o útero, os meus braços seriam as trompas e aqui as minhas mãos estariam abertas e aí o sangue voltando aqui pelas trompas, ele ia cair dentro da cavidade pélvica, dentro da barriga de vocês. Esse sangue, ele leva células aqui do endométrio. Por isso que quando ele cai lá, por fatores hereditários, fatores imunológicos, a gente ainda não sabe muito bem, muitos trabalhos tentam trabalhar isso daí, mas a gente ainda não sabe muito bem exatamente por que algumas mulheres que têm essa menstruação retrógrada desenvolvem esses focos de inflamação, que a gente chama de endometriose. Então a endometriose nada mais é do que o mesmo sangue da menstruação que está fora do útero se implantando essas células, gerando processo inflamatório e essa inflamação ela faz colar os órgãos, o que a gente chama de aderência, deixando o útero muitas vezes colado ali na bexiga, útero colado no intestino que está atrás, ovário colado no útero, obstruindo trompa, inclusive. Por isso que a endometriose é uma das principais causas de infertilidade hoje. Para saber se eu tenho ou não tenho, a primeira coisa são os sintomas. Quais os sintomas da endometriose? São cólicas muito fortes, cólicas exageradas. Eu costumo dizer para as pacientes, se no período da tua menstruação, digamos que você tem um hábito que você gosta de fazer normalmente, gosta de passear com suas amigas, de ir para um cinema, ir para a igreja, só que nos dias que você está menstruada, você nem isso está fazendo, é porque ela está influenciando na sua qualidade de vida. De fato, é uma cólica, inclusive, isso vai recado para as mães que têm às vezes adolescentes, a endometriose pode começar na adolescência. Se sua filha muitas vezes gosta de fazer alguma atividade prazerosa para ela e naquele período da menstruação ela só quer ficar de cama, quer ficar em casa, isso é um grande sinal de alerta para você, mãe de um adolescente que possa ter endometriose. Então, cólicas muito fortes não são normais. Cólicas é o principal sintoma da endometriose. Além disso, fora o período da menstruação, você de fato pode sentir dor no pé da barriga. O pé da barriga assim parece estar inflamado, inchado, dores crônicas que você está sentindo há muito tempo. Às vezes toma uma medicação, no início resolvia, agora não resolve mais. Isso é um dos sintomas. Quando você tem dor na relação, principalmente em algumas posições onde tem penetração profunda, porque a relação sexual é um momento de prazer.
é um momento que você de entrega, de relacionamento, de carinho, de amor. Não é um momento de dor. Se você está tendo dores durante a relação, existem, inclusive eu tenho vídeo no meu canal falando sobre possíveis causas de dores, como vaginismo, como intestino preso e como a endometriose. Então, se você está sentindo dor durante a relação, isso é um outro sinal de que você possa ter endometriose. Além disso, no período da menstruação, se você sente ou dificuldade para urinar ou dor para urinar, se você está tendo também alguma alteração do seu hábito intestinal, por exemplo, diarreia ou um intestino mais preso ou dor para defecar, é possível que também você tenha uma endometriose, inclusive já associado a algum outro órgão. No caso do sistema urinário, a bexiga. No caso do momento da defecação, do intestino. E por último, um grande sinal muito frequente, já falado aqui para vocês, é a infertilidade. Porque, como eu falei, a endometriose ela pode obstruir as trompas, e isso dificultando, na verdade, por ela distorcer muitas vezes os órgãos pélvicos, ela pode dificultar o trajeto do espermatozoide, não deixando você engravidar. Então, se você tem algum desses sinais, é necessário ir ao ginecologista, contar isso para ele, porque ele vai te examinar e muitas vezes no toque vaginal ele vai sentir um útero duro que não se mexe e você sentindo dores. Então, após a consulta, o ginecologista vai te pedir alguns exames. Até hoje não existe ainda um tipo de exame de sangue para comprovar a presença de endometriose. Até um tempo atrás ainda tinha alguns médicos que solicitavam CA-125, que é uma substância que está associada ao câncer de ovário. Quando ele está aumentado na mulher, é possível, e tem achados no ultrassom de alterações no ovário, é possível que você possa estar com câncer de ovário. No caso da endometriose, antigamente se achava que poderia ter alguma alteração, mas isso já caiu em desuso. Nenhum médico praticamente que estuda endometriose solicita o CA-125. O que se tem como diagnóstico é um exame de imagem. E aí ele pode pedir ou uma ressonância magnética da pelve, laudada e com protocolo específico por um médico radiologista especialista em endometriose, ou ele pode pedir, o que na minha opinião é hoje o melhor exame, a ultrassonografia para mapeamento de endometriose. E aí um grande detalhe para vocês é o seguinte, ambos os exames, ou ressonância ou ultrassonografia para o mapeamento de endometriose, ela tem que ser realizada por um profissional experiente, que tenha estudado endometriose, que seja especialista nesse exame, porque esse é um exame diferenciado. No caso do ultrassom, do mapeamento de endometriose, por exemplo, a gente começa o exame fazendo o estudo do abdômen, porque existe possibilidade de ter endometriose no diafragma, próximo aos rins, próximo ao intestino, próximo ao apêndice. Então a gente começa a olhar todo o abdômen. Se você já tem uma cesárea, já fez algum tipo de cirurgia aqui na pelve, a gente olha também a parede abdominal para ver se não tem nódulo, e isso é uma queixa frequente. O paciente sente dor na cicatriz da cesárea e palpa assim, sente um nódulo, é possível que seja endometriose, por isso que a gente pesquisa também a parede abdominal. E aí a gente começa o exame mais especializado, que é a parte do transvaginal. Pelo transvaginal, eu vou até pegar novamente meu modelo aqui, eu vou conseguir estudar toda a região em torno do meu útero e entre ele e os órgãos, por exemplo, entre ele e os ovários, entre ele e a bexiga, entre ele e o intestino, os ligamentos aí da pelve, são locais que normalmente a endometriose está. Agora, um grande detalhe também é que esse exame ele exige um preparo especial. Não só tem que ser feito com um profissional especializado e dedicado a fazer esse tipo de exame, mas ele exige um preparo intestinal. Num dia anterior você tem que tomar algumas medicações laxantes, eu sei, é super desconfortável, você tem que ir ao banheiro várias vezes para fazer esse exame, mas é necessário, porque a endometriose às vezes você tem lesões muito pequenas que podem estar ali no intestino, e a gente só vai ver melhor, mapear essa pelve para ver todos os focos de endometriose, fazendo esse mapeamento, fazendo esse preparo intestinal. Então, na clínica que você for marcar, pergunta qual é o preparo para eu fazer o exame de mapeamento. Normalmente as secretárias vão te mandar o preparo, as medicações que você tem que usar no dia anterior. No dia do exame, tem que ir em jejum,
e para poder o médico conseguir fazer a tua ultrassonografia para o mapeamento de endometriose. Bom, feito o diagnóstico, feito inclusive o estadiamento, que a gente chama para ver o quê? O que é o estadiamento? Ver a gravidade dessa endometriose, você vai procurar um ginecologista que seja especialista no tratamento. Porque tanto você pode fazer o tratamento clínico com uma medicação, que é o Dienogest de 2 mg, e que ele vai suspender praticamente a tua menstruação, porque a grande comida, aquilo que alimenta a endometriose é um hormônio chamado estrogênio. A endometriose é uma doença dita estrogênio dependente. Então, quando você está no seu ciclo menstrual normal, sangrando, tendo a sua menstruação normal, a cada vez que você menstrua, está sangrando lá dentro também, está inflamando lá dentro da sua pelve. Por isso que você vai perceber que, conforme foi passando o tempo, foi ficando cada vez pior as cólicas, foi cada vez os remédios não resolvendo tanto as tuas dores, e então é necessário, de fato, suspender essa menstruação com essa medicação que eu falei para vocês, que é o Dienogest, que tem algumas marcas aí no mercado. Eu não tenho conflito nenhum de interesse, eu não sou financiado, e quero deixar muito claro isso para vocês, não recebo apoio financeiro de nenhum laboratório, nenhuma farmácia, e esse vídeo, eu sempre falo isso, ele não substitui uma consulta médica, tá? Quero deixar isso bem claro nesse momento. Então, essa medicação de Dienogest pode ser o Caliste, o Dioste, pode ser o Pietra, o Alurene, Alurax, pode ser o próprio genérico do Dienogest. Ele tem algumas medicações, algumas marcas que você pode utilizar. Existem alguns outros tratamentos, existe o Dildimirena, ele auxilia um pouco, não é o melhor método, mas é um tipo de tratamento que o teu ginecologista pode lançar. Cada caso é um caso, tá? Isso não existe uma receita de bolo. Agora, quando existe o desejo de engravidar e se tem endometriose e essa endometriose está gerando essa infertilidade, é indicação cirúrgica. Ou quando eu comecei o tratamento clínico com Dienogest e mesmo assim eu continuo sangrando, continuo tendo dores, ou seja, meus sintomas de endometriose permanecem. Se no meu mapeamento está mostrando que a minha endometriose ela é uma endometriose grave, avançada, também exige a indicação cirúrgica. E essa cirurgia, ela também tem que ser realizada, essa sim, tem que ser realizada com um médico especialista em cirurgia de endometriose. Não é qualquer médico que faz cirurgia de endometriose. Assim como não é qualquer médico que faz ultrassom para mapeamento de endometriose, não é qualquer médico que faz a cirurgia, porque ela é muito especializada. A gente vai fazer o mapeamento e entregar um mapa para o cirurgião. E com aquele mapa das lesões, ele vai olhar para o mapa e dizer assim, vai procurar fazer aquela cirurgia famosa chamada a laser, chamada pelos pacientes, mas a gente chama de videolaparoscopia, que a câmera entra pelo umbigo, ele vai até a pelve, vai tirando cada foco, é um trabalho de formiguinha para poder você ficar curada da endometriose, tirando todas as lesões. O que acontece é que muitas vezes as pacientes fazem a cirurgia de endometriose com médicos que não são especialistas e aí a endometriose volta, porque não tirou todos os focos. Então isso é uma coisa assim que às vezes é doída, às vezes o paciente volta lá na clínica para fazer novamente um mapeamento comigo, fazer um transvaginal, ela já fez cirurgia, ou então o que é pior, eu fico às vezes, me dá, sabe, até uma coisa ruim de falar isso, quando tem médico que faz a histerectomia, tira o útero da mulher achando que aquilo ali é o tratamento para endometriose. Mas se o conceito de endometriose é o sangue aqui da menstruação fora do útero, então o problema não está no útero. Às vezes é porque a endometriose ela pode estar associada a adenomiose, a miomas, e aí ele vai e tira o útero, mas não tira a endometriose. E aí a paciente ficou sem útero, ficou naquela esperança de achar que estava boa e não ficou boa, porque o médico não tirou a endometriose. E isso é muito sofrido ver isso no dia a dia. O paciente sofreu, passou por uma cirurgia, retirou o útero e não ficou boa da endometriose. Principalmente, e aí às vezes ela nem sabia que tinha endometriose, não estava tomando remédio e aparece com sintomas de dor e começa, poxa, doutor, já fiz a histerectomia e continuo sentindo as minhas dores, sabe, no pé da barriga, do mesmo jeito que eu sentia antes de fazer a cirurgia. E aí eu faço a ultrassom transvaginal dela e fiz.
Olha, é porque a senhora tinha endometriose, está aqui a endometriose, às vezes já até no intestino, e a senhora nunca soube, nunca fez o tratamento, e por isso não houve melhora, porque o doutor tirou o útero, tratou até outras coisas, se tinha mioma, se tinha adenomiose, mas a endometriose ele não tratou. Então por isso que esse vídeo é um vídeo que ficou longo, ficou extenso, mas eu acho que é fundamental eu levar essa mensagem para todo o Brasil sobre o que é endometriose, quais os sintomas da endometriose que a gente viu, cólica forte, dores entre os períodos da menstruação crônicas, dor na relação, dor para urinar ou dor para defecar no período da menstruação e infertilidade, que o exame pode ser a ressonância pélvica ou ultrassom para mapeamento de endometriose, que o tratamento clínico é com uma medicação chamada Dienogest, de 2 mg diário, todos os dias para suspender a menstruação, e que a cirurgia, quando indicada, ela tem que ser feita por um médico especialista em cirurgia de endometriose. Eu, por exemplo, não sou cirurgião e não sou especialista em cirurgia. Eu sou especialista no exame de ultrassonografia por diagnóstico, para mapeamento de endometriose. E o meu trabalho é entregar para o cirurgião o mapa daquilo que ele vai encontrar na cirurgia. Bom, eu sempre digo em todos os meus vídeos agora que Deus me usa para levar essa informação de forma clara e objetiva, gerando impacto na saúde de vocês, gerando impacto, ajudando as mulheres que muitas vezes não têm acesso a essas informações, até numa consulta particular e muito menos no SUS. Então, talvez você, ou talvez alguém que você conheça, precise dessas informações. Então, por isso que eu sempre te peço que Deus te ilumine, participar dessa missão junto comigo para levar essa informação compartilhando esse vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, porque é um canal que já está chegando a quase 200 mil inscritos e eu sou muito grato a todos vocês e a Deus pela oportunidade. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Eu gostaria de declarar para vocês que nestes vídeos eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu não recebi nenhum apoio financeiro da indústria farmacêutica, de laboratório ou de alguma farmácia. E que mais? Todos esses vídeos que eu compartilho no meu canal no YouTube e no Instagram, eles nunca vão substituir uma consulta médica. Então eu quero desejar a todos vocês muita paz, muito amor, muita saúde e que Deus abençoe vocês.